Olá, bem-vindo ao programa Saber Direito. Meu nome é Barney Bichara, sou professor de Direito Administrativo do curso Pretório e procurador do Estado de Minas Gerais. O tema do nosso curso será a teoria dos atos administrativos. E o tema da nossa primeira aula será conceito de ato administrativo e suas consequências jurídicas. O nosso e-mail para participação no programa é saberdireito@stf.jus.br. Vejam bem, a matéria que será tratada nesse curso, ato administrativo, é uma matéria muito importante. É das matérias cruciais dentro do direito administrativo. É praticamente o centro do direito administrativo. O nosso curso abordará praticamente todos os aspectos relacionados ao assunto. Como o próprio tema diz, é a teoria dos atos administrativos. Serão 5 encontros e em cada um nós trataremos de um dos importantes aspectos. O primeiro, a aula de hoje, será o conceito de ato administrativo e as diferentes abordagens sobre o assunto. Importante dizer, não há lei sobre ato administrativo, o que faz com que a doutrina fique livre para conceituar, para classificar, para dizer. Portanto, é muito importante nós nos localizarmos dentro do assunto. A segunda aula aborda também ponto importantíssimo, que é relacionado aos atributos do ato administrativo. Nesse ponto, nós vamos falar sobre a presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade, a imperatividade, a tipicidade e as consequências relacionadas a essas características, a esses atributos. Na terceira aula, nós vamos falar sobre os requisitos ou elementos do ato administrativo, que é, de longe, o ponto mais importante da matéria. Por quê? Porque todas as consequências jurídicas do ato relacionadas à validade, invalidade, anulação, invalidação, convalidação, vinculação, discricionariedade, decorrem desse ponto, requisitos ou elementos do ato administrativo. Na quarta aula, nós trataremos sobre a extinção do ato administrativo, também muito importante, enfatizando o ponto que diferencia revogação e anulação do ato administrativo. Também falaremos sobre as questões das invalidades no que toca à extinção. No último encontro, nós falaremos sobre anulação, revogação e convalidação do ato administrativo. Também de fundamental importância diferenciar a anulação da revogação. Os diferentes aspectos relacionados a isso. Então, esses 5 encontros e esses 5 pontos compõem a teoria dos atos administrativos. Vamos então entrar no nosso primeiro tema, no tema da nossa primeira aula, que é o conceito de ato administrativo e suas consequências jurídicas. Veja bem, primeira coisa que nós temos que deixar claro, a doutrina ela é livre e fértil sobre o assunto. Como disse, não há lei sobre ato administrativo. Não existe uma lei que conceitue o ato, não existe uma lei que diga o que é o ato. Portanto, coube à doutrina, primeira coisa, diferentes opiniões e todas corretas. Diferentes abordagens e todas corretas. Estudar a teoria dos atos administrativos começa pela separação dos diferentes conceitos que envolvem a matéria. Essa parte conceitual ela é muito importante para separar o ato administrativo das diferentes categorias jurídicas que envolvem o assunto, mas que não entram propriamente no conceito de ato administrativo. O primeiro conceito fundamental para a compreensão do assunto é a ideia de fato administrativo. Importante enfatizar, estamos falando de fato administrativo e não ainda de ato administrativo. A questão já começa em dizer que existem diferentes opiniões a respeito do que seja fato administrativo. A doutrina clássica do direito administrativo brasileiro, do professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, ele dizia, fato administrativo corresponde a acontecimentos materiais relacionados ao exercício da atividade administrativa. Importante dizer, o ato, ele diz alguma coisa.
O ato, ele enuncia alguma coisa, ele declara alguma coisa. O fato, não. O fato simplesmente ocorre. O fato simplesmente acontece. E aí a primeira distinção fundamental entre fato administrativo e ato administrativo. Como disse para vocês, no direito administrativo clássico brasileiro, vai se dizer fato administrativo corresponde a acontecimentos materiais, ou melhor, a atos materiais realizados no exercício da função administrativa. Temos que lembrar que o Estado é uma pessoa jurídica de direito público, dotada de capacidade política e que exerce atividades essenciais à sobrevivência da sociedade e à sobrevivência do próprio Estado. Nós temos 4 funções essenciais, basicamente 4 funções essenciais. Uma função legislativa, que consiste em gerar, produzir o direito novo. Temos a função jurisdicional, que consiste em aplicar a lei ao caso concreto para resolver conflitos sociais com força de coisa julgada, com força de definitividade. Temos a função administrativa, e é essa que nos interessa, ao direito administrativo, ao ato administrativo. A função administrativa consiste em aplicar a lei ao caso concreto. Igual a função jurisdicional? É. Só que a função jurisdicional aplica a lei ao caso concreto para resolver um conflito, para resolver uma lide, um conflito social e mais, com força de coisa julgada, com força de definitividade. A decisão jurisdicional, como diz a doutrina clássica do direito processual, faz preto virar vermelho, faz redondo virar quadrado. A decisão jurisdicional, ela é definitiva. Quando o Estado exerce a função administrativa e aí pratica atos administrativos, o Estado também aplica a lei ao caso concreto. Mas aplica a lei ao caso concreto para realizar os fins do Estado, para realizar a vontade estatal. É a aplicação imediata, concreta, para realizar os fins do Estado. E nunca é definitiva, e nunca é imutável. E isso, entre outras coisas, é que vai diferenciar o ato administrativo do ato judicial, do ato jurisdicional. Mas eu disse que são 4 as funções do Estado. Uma função legislativa, atribuída principalmente, mas não exclusivamente, ao órgão chamado Poder Legislativo. Diz que nós temos uma segunda função, a função jurisdicional, que é atribuída principalmente, mas não exclusivamente, a um órgão chamado Poder Judiciário. Temos uma terceira função, a função administrativa, atribuída principalmente, tipicamente, ao órgão chamado Poder Executivo, mas não com exclusividade. Ao lado dessas 3 funções, temos uma quarta, denominada pela doutrina de função política ou de governo. A função política ou de governo consiste em definir os fins do Estado. Como diz o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que vamos repetir várias vezes os seus conceitos. Como diz o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, a função política ou de governo consiste em gerir os negócios superiores do Estado. Consiste em definir os fins do Estado. Enquanto a função administrativa reaplica a lei